Olá, meus amigos e minhas amigas do CPC. Hoje estamos aqui para conversar sobre direito militar. Vamos resolver questões do seu simulado de direito militar. Então, vai ser uma aula baseada na resolução daquelas questões que vocês já resolveram. Vamos ver, certo? Conferir os gabaritos e os comentários sobre essas questões. A gente começa aqui, então, com a questão 41. Vamos lá. Questão 41 diz o seguinte: o artigo 9º do Código Penal Militar trata das hipóteses de incidência da lei penal militar em tempo de paz. Analise os fatos abaixo. Num final de semana, um coronel da ativa Y viaja de férias para Poços de Caldas, Minas Gerais. Encontra o tenente da reserva X, que fora seu subordinado e desafeto. Inesperadamente, o tenente X agride o coronel Y na saída do hotel que estavam hospedados. Beleza, pessoal? O que a gente lembra, certo? Para quando a gente quer saber se a gente está diante de um crime militar ou não, né? Porque é sobre isso que tratam-se as questões aqui das alternativas. Bom, o que a gente sabe? A primeira coisa para eu saber se eu estou diante de um crime militar, eu tenho que responder se eu estou diante de um crime. E aqui, meus amigos, não importa, certo? Pode ser um crime previsto em qualquer legislação. Não exclusivamente no CPM, como era até 2017. Você que está estudando aí com material desatualizado, ou tem muito tempo que não estuda, tá? Os crimes militares, atualmente, não estão previstos somente no Código Penal Militar. Então, pode ser qualquer crime, qualquer conduta que descreva um crime, tá? Não pode ser contravenção. Pode ser um crime militar. Então, primeiro, é um crime? Sim. Se for sim, a gente passa para a segunda pergunta. Se enquadra nas hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar, que trata dos crimes militares em tempo de paz? Bom, aí a gente tem que analisar o artigo 9º, certo? Por quê? Porque os crimes militares, a gente diz que eles têm tipicidade indireta. Se você pergunta para um professor de direito penal, professor, isso aqui é crime? Essa conduta é crime? Ele vai falar, está na lei? Está previsto na lei como crime, impondo uma pena? Se você responder, sim, professor, está previsto na lei, ok, é crime, acabou. Ele já sanou a sua dúvida. No caso dos crimes militares, você tem que passar por esses filtros que a gente está passando. Primeiro, a gente tem que estar diante de um crime, não pode ser uma contravenção penal. Segundo, vamos ver se se amolda em alguma das hipóteses do artigo 9º, porque é ela que define os crimes militares, certo? Então, a primeira hipótese do artigo 9º diz dos crimes que estão na parte especial do Código Penal Militar. Ele fala dos crimes definidos nessa lei, ainda que dispostos de maneira diversa na lei penal comum. Então, crimes da parte especial do CPM são considerados crimes militares. Quando praticados, nas circunstâncias que o inciso 2º vai nos trazer. E aí, no inciso 2º, ele fala de qualquer crime. Por isso que eu disse para vocês, olha, qualquer crime pode ser considerado crime militar, seja previsto na legislação penal comum, seja previsto na legislação penal militar. E aí a primeira hipótese, senhores, é o crime do militar da ativa versus o militar da ativa. Certo? Ora, se eu tenho um crime, se amolda no artigo 9º, inciso 2º, militar da ativa contra militar da ativa, e aqui, lembre-se, militar da ativa é aquele militar que pode estar de folga, pode estar de férias, ou pode estar em serviço, certo? Continua sendo militar da ativa. No nosso caso aqui, não se amolda, né? Por quê? Porque ele falou que o coronel é da ativa, ok, está de férias, mas o tenente é da reserva, então não é essa a hipótese, beleza? A outra hipótese é do militar da ativa contra um militar da reserva remunerada ou reformado ou civil. Só que aqui tem uma particularidade, local sob a administração militar. Também não se amolda a nossa hipótese, eles estavam no hotel, certo? E o autor não é militar ativo, o autor é militar da reserva. Na letra C e na letra D, elas têm a mesma ideia, tá, pessoal? É um militar em serviço. A linha D vai falar do militar em formatura,
certo? Em exercício, mas a ideia é a mesma, tá? Da linha C. O militar em serviço contra o militar da reserva ou reformado ou contra o civil. Só que aqui, quando ele está em serviço, qualquer lugar, não restringe a hipótese do crime em local sob administração militar, certo? Então, militar em serviço, meu amigo, praticou uma conduta tipificada como crime contra um militar da reserva ou um civil, em tese, crime militar. Perfeito? Por último, o militar da ativa contra a administração militar, a ordem administrativa militar ou patrimônio da administração militar. Então, vimos aqui, até agora, que nem a gente respondeu sim para a primeira pergunta. Teve um crime, lesão corporal no mínimo, né? O tenente da reserva agrediu o coronel da ativa de maneira sem justificativa, então a gente tem uma lesão corporal. Mas, por enquanto, não se amoldou em nenhuma das hipóteses do artigo 9º. Agora, vamos para o inciso 3º, que ele tem uma particularidade. Agora, o sujeito ativo, certo? O sujeito ativo é o militar da reserva, ou reformado, ou civil. Ah, então o civil pode praticar crime militar? Pode. Só que cuidado, lembra que a gente falou nas nossas aulas? A gente explica isso aqui, que o civil somente comete crime militar contra as Forças Armadas. Porque a justiça militar, porque a terceira pergunta que nós temos que responder é se vai ser competência da justiça militar. E lá, no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, certo? Da Constituição, ele diz o seguinte, que compete à justiça militar julgar os militares dos estados, ou seja, não compete julgar os civis, certo? Não compete julgar os civis, nem os militares das Forças Armadas, somente os militares dos estados. Então, o civil, ele não comete crime na esfera estadual, não comete crime militar. Perfeito? O civil não comete crime militar na esfera estadual. E aí, quais são as hipóteses do inciso 3º? A linha A, contra a administração militar, a ordem administrativa militar, o patrimônio militar. A linha B, contra, certo? O militar da ativa ou funcionário da justiça militar, só que aqui em local sob a administração militar. A linha C e a linha D, né? O militar em serviço. Aqui também a mesma coisa, vai falar, e aqui qualquer lugar, tá? Qualquer lugar. Mesma coisa, aqui vai falar militar em acantonamento, acampamento, prontidão, várias hipóteses que trazem a mesma ideia, o militar em serviço. E aí, pessoal, diante de tudo isso que a gente conversou, a conduta do tenente da reserva, que praticou uma lesão corporal contra um coronel da ativa em um hotel, configura crime militar? Não. Por quê? Porque a gente não ultrapassa esse segundo filtro. Não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 9º, certo? Então, ele foi contra a administração militar? Não foi. Foi contra o militar da ativa? Foi. Mas foi no local sob administração militar? Não. Foi contra o militar em serviço? Não foi. O coronel estava de férias. Então, o nosso gabarito aqui, senhores, é a letra D. Não configura o crime militar, configura o crime comum, e como é crime comum, vai ser julgado na justiça comum. Não confundam, tá? Não confundam. E aí é um tópico do seu edital, do último edital pelo menos, crime militar e infração disciplinar. Configurou uma infração disciplinar, sim, tá? Ele pode sofrer uma punição disciplinar por conta dessa conduta, mas ser julgado por um crime militar, não, são esferas independentes. Perfeito? Então, questão boa aí, questão que faz a gente revisar o artigo 9º do Código Penal Militar. Opa! Vamos lá. Mais uma questão de artigo 9º, tá? Ele quer saber o seguinte.
Com a alteração da Lei 13.491, o que ela trouxe para a gente? Vamos ver aqui, né? A gente já trouxe o gabarito e a letra B, mas vamos ver o erro das outras. Os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra o civil, serão de competência da Justiça Militar somente, até aqui está ok, tá? Somente se praticados no contexto que envolva segurança da instituição? Não, tem várias hipóteses lá. Garantia da lei da ordem, ordem do presidente da República, apoio ao TSE, lei do abate, certo? São as hipóteses do artigo 9º, parágrafo 2º do CPM. Beleza? Olha só. Crime doloso contra vida de civil, certo? Se for PM ou bombeiro, Tribunal do Júri. Professor, mas estava de serviço, não importa. Se for crime doloso contra a vida de civil, praticado por PM ou bombeiro, Tribunal do Júri, porque a Constituição, na emenda constitucional de 45 de 2004, trouxe essa norma. Compete à Justiça Militar julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei, vírgula, ressalvado os crimes dolosos contra a vida de civil, que compete ao Tribunal do Júri. Beleza? Então, PM, bombeiro, viu um crime doloso contra a vida de civil? Tribunal do Júri, nem raciocina. Tranquilo, agora cuidado, tem que ser doloso, tem que ser contra a vida e tem que ser de civil. Certo? Por que isso, professor? Porque a questão pode trazer um crime, certo? Culposo. Bombeiro militar está dirigindo a viatura por negligência, atropela uma pessoa e vem a matar. Crime militar? Sim. Julgado na Justiça Militar? Sim. Por quê? Porque foi culposo, não foi doloso. Percebe? Aí vai se amoldar naquela hipótese do artigo 9º que a gente leu lá. Artigo 9º, inciso 2º, a linha C. Crime praticado pelo militar em serviço. Certo? Contra a vida, contra o civil. Tem que ser contra a vida de civil. Se for doloso, militar contra militar, justiça militar. Tem um outro aspecto que a gente conversa lá na nossa aula sobre esses crimes praticados pelo militar da ativa contra o militar da ativa, que a gente tem que observar dois requisitos. Anota isso aí, tá? Primeiro, eles têm que conhecer a condição de militar um do outro, certo? Para ser crime militar. Segundo, tá? Tem que ter pertinência com alguma relação, com algum assunto relacionado à vida castrense, algum assunto relacionado à vida militar. Então, se o militar briga com o outro por conta de futebol, essas coisas, entende o STF, o STJ, que não é competência da Justiça Militar, certo? Então, cuidado, né, com esse entendimento recente, é um entendimento que tem sido reiterado também no STJ, mas, para a sua prova, né, o Código Penal Militar ele não faz essa ressalva, isso é uma ressalva que a jurisprudência faz. Voltando para o crime doloso contra a vida de civil, se for militar das Forças Armadas, aí depende, tá? Depende. Se for nas hipóteses do artigo 9º, parágrafo 2º, que é o que tem lá? Lei do abate, GLO, serviço de guarda, né, das instalações, apoio à eleição, apoio ao TSE, o que mais? Intervenção federal, ou seja, por ordem do presidente da República. Nessas hipóteses, a competência da Justiça Militar da União. Então, se for um crime praticado em serviço nessas atuações, doloso contra a vida civil, não vai para o júri, Justiça Militar da União. Agora, não está nessas hipóteses, se não tiver nessas hipóteses, aí, Tribunal do Júri. O militar está no quartel, briga com o dono da cantina lá porque não pagou a conta, soldado do Exército. Vai lá e dá um tiro de fuzil no dono da cantina. Ok, ele estava em serviço, mas não estava nessas hipóteses, né? Não estava nessas hipóteses que o artigo 9 traz. Então, competência do Tribunal do Júri. Beleza? Então, essa é a ideia aí. Por isso que essa questão está errada. Não é somente quando envolve a guarda do quartel, né, a segurança da instituição. B. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes que tratam o Código Penal Militar quando definidos de modo diverso da lei penal comum ou não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, está lá no artigo 9º, inciso
Primeiro, essa é a literalidade do Código Penal Militar. Vamos ver as outras aqui. Por que está errado? Considera-se crime militar em tempo de paz, como doloso contra a vida, cometidos por militares estaduais contra civil. Serão de competência da Justiça Militar Estadual? Não. Tribunal do Júri. Já falou isso. Considera os crimes militares em tempo de paz, os crimes que trata o Código Penal Militar, quando definido de modo diverso da Lei Penal Comum, nela no previsto, quando a gente for militar, independente de disposição especial? Não. Salvo disposição especial e qualquer que seja o agente. Tá? Qualquer que seja o agente. Os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares estaduais em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, praticados contra militares estaduais, militares ativos, da reserva, reformado ou civis, serão de competência de justiça militar estadual. Estava quase tudo certo, mas botou o civil aqui. Agora não, o doloso contra a vida em serviço contra militar, competência da Justiça Militar Estadual. Beleza? Esse é o erro aí da nossa questão 42. Vamos ver a 43 aqui. Como é que ela fica? Essa questão trata de vários assuntos. Ela traz aqui sobre uma excludente de culpabilidade, certo? Que é a obediência à ordem direta do superior hierárquico em assunto relativo a serviço. Certo? Então, presta atenção, pessoal. Vamos voltar aqui. Lembrando, tá? Que o crime militar ele tem uma estrutura causalista, não finalista. Então, você tem fato típico, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Antijurídico ou ilícito, né? E culpável, culpabilidade. No fato típico, você tem tipicidade, você tem conduta, que pode ser uma ação ou uma omissão, você tem nexo causal e você tem resultado. O nexo causal é o elo entre a conduta e o resultado. O fato ser ilícito, que significa que ele foi praticado fora das hipóteses da legítima defesa do estado de necessidade do comandante, do estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, a conduta não teve essas excludentes de licitude. E para ser culpável, ela tem que ser imputável, ou seja, o agente tem que ter maior de 18 anos e consciência, certo? Maturidade intelectual para compreender o caráter criminoso do fato, entender o caráter ilícito do fato. Não pode ter uma doença mental, um desenvolvimento mental incompleto ou retardado que impeça essa compreensão. Aí ele é imputável, maior de 18 e com essa característica, certo? Imputável, dolo ou culpa. Os elementos subjetivos, certo? Os elementos subjetivos no Código Penal Militar, no direito penal militar, estão incluídos na culpabilidade. Tá? Dolo ou culpa e a exigibilidade de conduta diversa. Quando eu falo que um agente agiu sobre uma ordem, obediência a uma ordem direta do superior hierárquico, certo? Sendo que essa ordem não é manifestamente criminosa, eu entendo que ele agiu, certo? Sem culpabilidade, porque ele agiu sobre inexigibilidade de conduta diversa. Não era possível ele descumprir aquela ordem, ok? Então não há crime. Se depois verificar que houve crime ao cumprir essa ordem, quem vai responder foi quem emitiu a ordem. Óbvio, se ela não for manifestamente criminosa. Perfeito? Agora se liga nisso aqui, tá? Dolo e culpa, e aqui o dolo, ele tem um elemento normativo, ele tem a consciência da ilicitude. Então não é só vontade de produzir resultado ilícito, também tem consciência da ilicitude dentro do dolo. São elementos da culpabilidade. No caso aqui, meu amigo, tá? Não é culpado quem comete o crime em ordem, algo que afasta a exigibilidade de conduta diversa. A obediência hierárquica afasta
e a coação, certo? A coação irresistível, moral irresistível, né? Coação irresistível. Só tem que ficar ligado, salvo nos crimes contra o dever militar. A gente vai falar sobre isso. Mas são hipóteses que afastam a culpabilidade porque excluem a exigibilidade de conduta diversa. E aqui é o nosso caso aqui da nossa questão, certo? Ele não é culpado, não tem culpabilidade por conta disso. As outras perguntas, senhores, elas vão falar a respeito de algumas coisas relacionadas à teoria do direito penal mesmo, tá? Não tem muita diferença. Vou corrigir aqui com vocês, certo? E aí vocês já fazem uma revisão também de penal comum, porque alguns assuntos são muito semelhantes, tá? A letra A fala o seguinte: o esgotamento da atividade, toda atividade executória, constitui requisito da existência voluntária? Não, pessoal. Aqui é do arrependimento eficaz, tá? Do arrependimento eficaz. A desistência voluntária, ele não encerra toda a atividade executória, ele ainda poderia... A palavra frase, decore isso aí, a frase que você vai botar na cabeça para caracterizar desistência voluntária é: eu poderia prosseguir, mas não quis. Se esgotou todos a atividade executória, ele não poderia prosseguir, entende? Então, desistência voluntária é: eu posso prosseguir, mas não quero. É diferente da tentativa, que é: eu quero prosseguir, mas não posso, por circunstâncias alheias à minha vontade. Certo? Então, essa é a diferença da tentativa para a desistência voluntária e do arrependimento eficaz. A tentativa é: quero prosseguir com a ação, mas não posso, por circunstâncias alheias à minha vontade. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são muito parecidos. Os dois, certo? Os dois afastam a tentativa. Na desistência voluntária, ele pode prosseguir, mas não quer. Pode prosseguir, mas não quer. Então, ele tem ainda a possibilidade de continuar na execução do crime, mas ele não quer. Ele desiste da sua conduta, né? E interrompe a sua conduta criminosa, por isso responde pela desistência voluntária, pelos atos já praticados. E no arrependimento eficaz, não. Ele esgota a sua atividade executória, mas também não quer o resultado ilícito. Ele se arrepende. É o cara que atira no outro, leva ele para o hospital. E aí, lá no hospital, o camarada sobrevive, ele não responde pela tentativa do homicídio, responde pelos atos praticados. É o que a gente chama de ponte de prata, né? É uma tentativa de voltar à legalidade. São essas a ideia, né, das pontes aí do direito penal. Bom, dá-se também o crime impossível quando os meios empregados são relativamente idôneos. Não, crime impossível, senhores, para ser caracterizado, os meios têm que ser absolutamente inidôneos, certo? Esse aqui é o nosso gabarito, a gente já explicou. A pena pode ser atenuada quando a gente supõe ilícito o fato por ignorância excusável. Em se tratando de crime contra dever militar? Não, pessoal. Tá? De fato, você tem a possibilidade, certo? De que ele está falando aqui? Ele está falando do erro de direito. Está lá no artigo 35. Tá? Você tem a possibilidade de redução de pena. Tá? Você tem a possibilidade de redução de pena no penal militar quando a gente acredita que o ato dele é lícito, certo? Que não há proibição para ele exercer aquela conduta. Quando esse erro é plenamente excusável, ou seja, inevitável. Qualquer pessoa naquela situação agiria daquela forma. Só que o direito penal militar, isso não afasta a culpabilidade. No mínimo, ele permite a redução da pena, certo? É diferente do penal comum. Só que aqui, tá? Aqui não pode alegar esse erro, não se alega erro de direito nos crimes contra o serviço. Tá? Pessoal, lembrando, isso aqui é uma aula de revisão, tá? De correção de simulado, não dá para parar e explicar a diferença de erro de direito para erro de tipo, para erro de fato, certo? Para erro de proibição do direito penal comum, certo? Mas tem uma relação entre eles. Eu estou mostrando para vocês aqui o artigo que fundamenta o erro da questão e relembrando vocês que existe sim a possibilidade de um erro
certo? Relacionado à consciência de ilicitude, mas que não vai afastar o dolo, nunca vai excluir a culpabilidade no penal militar. No máximo, vai permitir a redução da pena. Perfeito? Dá-se tentativa imperfeita quando, apesar da ação executória ter se esgotado, não se alcançou o resultado. Aqui se esgotou a atitude executória, certo? A gente está falando de tentativa perfeita. Próxima questão, vamos ver aqui. Questão de verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeiro item. O crime militar impróprio pode ser praticado por militar da ativa, reserva, formado e civil nas mesmas circunstâncias de tempo, modo, lugar? Não, né, pessoal? O crime propriamente militar, certo? Realmente ele pode ser praticado por qualquer um desses sujeitos ativos, né? Porque já o crime militar próprio ele só pode ser cometido por militar. Mas não é na mesma circunstância de tempo, modo, lugar. Dependendo do lugar, senhores, foi uma questão que a gente fez, tá? Dependendo do lugar, aquela conduta que o tenente reformado praticou contra o coronel foi crime, não foi? Lesão corporal. Se estivesse em local sob administração militar, seria crime militar impróprio. Por quê? Porque a lesão corporal não é um crime que é um crime que qualquer pessoa pode praticar, não são os militares, perfeito? Então, a depender do lugar, você caracteriza ou não um crime militar. Então, essa questão está falsa. Tá? Não é nas mesmas circunstâncias de tempo, modo ou lugar. O civil, em regra, não pratica crime propriamente militar, mas pode praticá-lo por exceção. Sim, tá? Você tem o artigo 183, que é um crime que a doutrina chama de propriamente militar, mas que somente pode ser praticado por civil, embora para o sujeito ser processado por esse crime ele tem que ser incorporado. E você tem as hipóteses, né, do civil praticar em coautoria um crime militar. Isso é controverso por parte da doutrina, mas parte da doutrina admite isso, que um civil pode praticar um crime propriamente militar em coautoria, certo? Cícero Cabral Neves defende essa tese, dessa possibilidade, por conta do artigo 53 do Código Penal Militar, que é semelhante ao artigo 29 do Código Penal Comum, em que há circunstâncias pessoais quando elementares do crime se comunicam entre os agentes. Quando a gente estuda concurso de pessoas, a gente vê isso. Então, é possível, né, por exceção, o civil praticar um crime propriamente militar. O tráfico e a posse de entorpecentes por militar estadual dentro da unidade militar estadual, embora haja previsão na legislação penal comum, pode se constituir em crime militar impróprio. É isso. E o crime praticado em local sob administração militar é agravamento de pena? Não. Né? Aqui não. O fato do crime ser praticado em local sob administração militar, ele pode configurar um crime militar, mas não necessariamente, certo? Mas não necessariamente ele vai ser uma causa de agravamento de pena. Então ficamos aí com o nosso gabarito, certo? A letra A. Próxima questão. O Código Penal Militar admite estado de necessidade coativo verdadeiro, tá? É o artigo 42, parágrafo único. É o estado de necessidade do comandante, o estado de necessidade do militar. Quando o comandante pode usar, certo? Usar meios físicos para compelir os subordinados a cumprir a ordem, para evitar o desordem, evitar o saque, evitar o motim. Está previsto lá no artigo 42, parágrafo único. Pode vir com esse nome aí, estado de necessidade coativo. Lembrando que a teoria que a gente adota no Código Penal Militar é a teoria diferenciadora, porque no penal militar você tem estado de necessidade que afasta ora a ilicitude, ora a culpabilidade, certo? Está lá no artigo 39 do Código Penal Militar. Então, ele fala o seguinte, a teoria diferenciadora é adotada tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum? Não. No Código Penal Comum, adota a teoria unitária. No Código Penal Comum, só tem estado de necessidade que afasta a ilicitude. Beleza? O Código Penal Militar prevê 3 modalidades de estado de necessidade justificante? Não, são 2 justificantes e uma exculpante. Certo? Quais são as 2 justificantes? Uma está no artigo 43, certo? A outra está no 42, parágrafo único. Essas 2 afastam a ilicitude, afastam a antijuridicidade. Já a do artigo 39 é a causa exculpante. Em um processo de determinado crime militar, em andamento na auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar em Salvador, em tempo de paz, alegado estado de necessidade pela defesa do réu, cabe ao Ministério Público o ônus da prova de sua inexistência?
Isso aqui é mais uma questão de processo penal, tá, pessoal? É mais uma questão de processo penal em que cabe, certo? Incumbe a prova de quem alegar. Então, se a defesa alega que o réu agiu em legítima defesa, ela é que tem que provar esses fatos. A defesa alega os fatos extintivos, modificativos, certo? Da acusação. A acusação prova que ele praticou o crime. Agora, ela não precisa provar que ele praticou o crime, não praticou em legítima defesa. Entende? Isso aí cabe à defesa e não ao Ministério Público. O Código Penal Militar, no que tange ao estado de necessidade, admite a teoria diferenciadora apenas em tempo de guerra? Não. Em tempo de guerra e em tempo de paz. Nosso gabarito, então, letra A. Beleza? Bom, vamos prosseguir aqui. Vamos falando de erro de direito e erro de fato. Vamos ver o que essa questão nos traz. Então, o erro de direito diz o seguinte: é isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Isso aqui é o erro de fato. Tá? Isso aqui está lá no artigo 36. O erro de fato pode ser atenuado ou substituído por outro menos grave a pena, né? Quando a gente, salvo se tratando de crime contra, supõe lícito fato por ignorância ou interpretação da lei. Não, aqui é o erro de direito. Ele trocou aqui a letra B com a letra A. O erro sobre a pessoa ocorre quando, por erro ou outro acidente de execução, é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente. Quando o bem jurídico diverso é atingido pelo agente, a gente está diante de um erro de habeas crimes, né? De um erro sobre o bem jurídico. Né? E aí ele fala, nessa hipótese responde ao agente por culpa se o fato é previsto como crime culposo. A situação é a seguinte: o camarada ele quer quebrar uma vidraça de um prédio, quer quebrar a vidraça de um ônibus. Certo? E aí ele joga a pedra para quebrar com essa intenção. Só que ele não quebra a vidraça somente, ele acerta uma pessoa que está lá dentro. Ele não queria acertar aquela pessoa, certo? Mas ele agiu por um erro, certo? Um erro que a gente chama de erro contra o bem jurídico. Ele queria praticar um crime de dano contra o patrimônio e acertou uma pessoa. Vai responder, né, pela lesão corporal culposa em concurso formal com um crime de dano. Aqui ele trocou, aqui sim erro contra a pessoa, quando o agente por erro de percepção ou no uso dos meios de execução ou por outro acidente atinge uma pessoa em vez de outra. Queria atingir X, atingiu Y. Mas ele responde como se tivesse praticado o crime, né, contra a vítima virtual, a vítima que não sofreu dano, a vítima que ele realmente pretendia atingir. E aí leva-se em conta as condições e as qualidades da vítima, mas não de outra pessoa. Se o erro de fato é provocado por terceiro, ele responde por crime a título de dolo ou culpa. Essa é a questão. Então, vamos supor, certo, que um terceiro induza um policial militar a ingressar num domicílio, dizendo que lá, certo, tem armas e drogas e outros objetos ilícitos escondidos. O policial entra lá e não encontra nada, certo? Ok, o policial entrou achando que estava no estrito cumprimento legal, né? Mas esse erro, essa falsa percepção da realidade dele, foi causada pelo terceiro. O terceiro que responde, eventualmente, aí, pela violação do domicílio, abuso de autoridade, vai depender do caso concreto, certo? Então, tá aí mais uma questão 46. Lembre-se, tá? Ó, o erro de fato ele pode ser excusável ou inexcusável. Se ele for excusável, ele exclui o dolo e a culpa. Então, é isento de pena. Não tem culpabilidade. O inexcusável, ele exclui o dolo, mas permite a punição pelo crime culposo se houver previsão. Certo? É o erro sobre os elementos do fato, sobre a situação do fato. Não confunda com o erro de tipo lá do penal comum, que tem as consequências semelhantes, mas é o erro sobre um elementar do tipo. Aqui não, é sobre uma situação fática. Lembrando que aqui o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Lá no penal comum, o erro de tipo exclui o dolo, certo? Da conduta.
lá do fato típico, beleza? Lá no fato típico, que é onde o dolo e a culpa estão. Tranquilo? Ou ainda pode ter erro de fato quando a gente age acreditando que está amparado, certo? Por uma situação legítima, por uma legítima defesa, por um estrito cumprimento de dever legal, por um exercício regular de um direito. Já o erro de direito, pessoal, o erro de direito, se ele for excusável, ele reduz a pena. Ele vai diminuir a pena. Ele não fala o patamar, então a gente usa a regra do artigo 73, né? 1/5 a 1/3. Agora, se ele for inexcusável, não acontece nada. E lembrando que não se alega em crimes contra o dever militar. Então, o militar não pode alegar o erro de direito. Poxa, sou recém-incorporado, eu não sabia que se eu ficar mais de 8 dias sem me ausente do quartel, eu pratico o crime de deserção. Para mim era só falta ao serviço. Por que não pode alegar? Porque a deserção é um crime contra o dever militar. Certo? Então, não é possível alegar erro de direito nesse caso. Lembrando que o erro de direito, ainda que excusável, ainda que inevitável, certo? Ainda que desculpável, não tinha como, a gente não tinha como ter conhecimento daquela situação, reduz a pena, certo? Reduz a pena e não exclui o dolo como, né, faz o erro de fato. E também é diferente do erro de proibição. Se você lembrar o erro de proibição lá do penal comum, lá do artigo 21, se ele for excusável, ele afasta o potencial consciência da ilicitude. E aí o agente tem a culpabilidade excluída, certo? Então, o erro de direito aqui, ele, mesmo excusável, o sujeito é punido com a pena reduzida. Questão 47. Questão 47. Aqui a gente está falando sobre penas, tá? E aqui é tranquilo, tá, pessoal? Pena mínima, tá? Pena mínima de reclusão, 1 ano. Pena máxima de reclusão, 30 anos. Pena mínima de detenção, 30 dias, pena máxima, 10 anos. Agora, cuidado, tá? Cuidado para não confundir com o artigo 81. Então, olha só. Limite. Esse limite, tá? Da reclusão. Mínimo. 30 dias. Né? Perdão, esse é da detenção. Mínimo da reclusão, 1 ano. Máximo, 30 anos. Da detenção, 30 dias, 10 anos. Ok? Esse é o limite da pena prevista. Certo? Da pena prevista, ok? Então, não pode ter um crime, por exemplo, que prevê a pena do motim, certo? De detenção de 1 ano a 15 anos. Não pode, porque a lei já traz um limite, orientando o legislador nesse sentido. Agora, cuidado, que isso é diferente do limite da pena unificada. Porque lá, beleza, na reclusão é a mesma, mas na detenção, certo? Na detenção é até 15 anos. Dá uma olhadinha no artigo 81 do seu CPM. Então, o que ele está falando? Se o camarada praticar vários crimes, em concurso de crimes, né, ou 2 ou mais crimes, na hora de somar as penas, ele pode sim cumprir uma pena de detenção de até 15 anos, certo? Mas é para pena unificada. Então, não confundam essa ideia do limite da pena em abstrato, que é até 10 anos para detenção, com até 15 anos no limite da pena unificada. E lembre-se, tá? O pacote anticrime mudou lá o Código Penal comum. No Código Penal Militar, o limite de pena permanece 30 anos, certo? No Código Penal comum é que alterou para 40 anos. Vamos lá, pessoal. Essa questão é boa, né? Já apareceu o gabarito aí para vocês, que estava arriscado.
e ela quer saber uma pena acessória, pessoal, uma pena acessória. Como a gente sabe, no penal militar você tem penas principais e penas acessórias, né? As penas principais é o morri, certo? De suprir. Morte, reforma, reclusão, impedimento. Detenção, suspensão do exercício do posto, da graduação ou função e a pena de prisão. Essas são as penas principais. Se não é principal, a pena é acessória. Lembrando que o acessório tem que seguir o principal. Não tem como, certo, aplicar uma pena acessória isolada. Para se aplicar uma pena acessória, tem que se aplicar uma pena principal. Elas adotam a teoria da gravitação, um acompanha o outro. É diferente do penal comum, que você tem uma pena restritiva de direito que substitui uma pena privativa de liberdade. Aqui não. O regime é diferente. Perfeito? E aí, penas acessórias você tem a perda do posto é patente, a indignidade para o oficialato, a incompatibilidade com o oficialato, a exclusão das forças armadas. Você tem também suspensão lá, só que é a suspensão do pátrio poder ou do poder familiar. Você tem a pena de inabilitação para a função pública. Então, essas são as penas acessórias. Perfeito? Mas decore as principais, que você já consegue acertar várias questões de prova quando vem assim, certo? Na bucha, né? De lambuja pra gente, aí a gente mata, tá? Vamos fazer uma questão agora sobre inquérito policial militar, certo? O sigilo do inquérito policial militar é vedado? Não. Ele é a regra, né? Quais são as características do inquérito, pessoal? É né? Ele é escrito, ele é sigiloso, em 2 ossos. Ele é oficial, ou dotado de oficialidade. Ele é oficioso, ou seja, a autoridade policial, quando tem conhecimento de uma infração penal militar, ela não precisa pedir autorização do Poder Judiciário para instaurar um inquérito, mas ele é indisponível. A autoridade policial militar não pode arquivá-lo de ofício, né? No caso aqui do Código Penal Militar, ainda mantém-se a regra em que é o juiz auditor que arquiva o inquérito. Ele é indisponível, ele é discricionário, ele é dispensável também, né? Tem 2 Ds. Ele é administrativo. Ele é indisponível. E ele é administrativo, ou seja, ele é um procedimento não judicial, é um procedimento, certo? É administrativo, que as nulidades que ocorrem no curso do inquérito não necessariamente contaminam o processo, ok? Vamos lá para a nossa questão, então. Tá? Então, o sigilo do inquérito, né, ele não é vedado, pelo contrário, é a regra. O Ministério Público é que determina o arquivamento dos autos? Não, certo? Quem determina o arquivamento é o Ministério Público, pode requerer o arquivamento, mas ele não determina. O inquérito tem prazo? Tem. É de 20 dias se o indiciado estiver preso? Ok. Contado esse prazo do dia que executar a ordem de prisão? Beleza. 40 dias se ele estiver solto? Sim. Contado da data que instaurar o inquérito? Ok. Qual o erro? Ambos são improrrogáveis? Não. O de 40 dias, certo? Do indiciado solto, é prorrogado por mais 20 dias. Beleza? O inquérito pode ser dispensado sem prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério Público somente nos crimes contra a honra, quando decorrer de ordem de escrita ou publicação cujo autor seja identificado? Não, pessoal, não é somente nesse caso. Está lá no artigo 28, certo? Do CPPM. Você tem esse caso, você tem o caso em que o fato já está provado por algum documento escrito, ou seja, o Ministério Público já está satisfeito com a prova, e também nos crimes de desacato à autoridade judiciária e desobediência à ordem judiciária. No caso desses 2 crimes, você também pode arquivar o inquérito, certo? Por isso que ele é dispensável, certo?
embora seja indisponível, ou seja, uma autoridade policial não pode arquivar de ofício, certo? Ele é indispensável. Indisponível, quer dizer, perdão, embora ele seja indisponível, ou seja, a autoridade policial não pode arquivar de ofício, só o juiz, certo? Ele é dispensável por força, e aqui no Código de Processo Penal Militar, ele traz hipóteses, certo? Exemplificativas em que o inquérito pode ser dispensado. Lá no Código de Processo Penal Comum, ele fala, olha, que o Ministério Público pode promover a ação penal, ainda que não tenha sido instaurado o inquérito, se já tiver elemento suficiente de convicção da autoria e da materialidade do crime. Tranquilo? Outra característica aqui, pessoal, é que ele é inquisitivo. O inquérito não tem contraditório ou ampla defesa, certo? Ele tem natureza de um procedimento inquisitivo, que concentra-se na mesma pessoa todas as atividades daquele procedimento, certo? Então, ao julgar a conveniência e a oportunidade, a autoridade policial militar vai conduzindo a investigação formal do crime militar. E o IPM não pode ser iniciado por requisição judicial verdadeiro, cuidado, que isso é diferente lá do artigo 5º do CPP, que lá há a possibilidade do juiz requisitar a instauração de um inquérito policial. Aqui não, você tem inquérito que pode ser instaurado pela decisão do STM, mas o juiz não pode requisitar a instauração de inquérito policial militar. Perfeito? Vamos lá, nossa questãozinha, acho que é a nossa última questão, né? E essa questão aqui, ela, embora tenha uma redação um pouco truncada, ela é muito simples, tá? O gabarito aqui é a letra A. Eu vou explicar depois. Vamos ver por que as outras estão erradas. O policial de graduação superior atuará como encarregado de inquérito, sendo tal função indelegável. Primeiro, que a função é delegável, né? Então, as autoridades que têm atribuição de poder de polícia judiciária, por exemplo, o comandante da sua unidade, ele pode delegar a um outro oficial a condução dos trabalhos do inquérito policial militar. E a outro erro aqui não é graduação, né, senhores? É de posto, né? Porque os militares, as praças, não têm atribuição de encarregado de inquérito. A Polícia Judiciária Militar não pode representar pelo reconhecimento da insanidade mental? Pode sim, certo? Tanto ela como o membro do Ministério Público, ainda na fase da investigação. Não precisa instaurar um incidente de insanidade mental após o recebimento da denúncia. Lembra que eu falei que a imputabilidade é um dos requisitos da culpabilidade no crime militar também? E um dos elementos da imputabilidade é a capacidade de compreender o caráter ilícito dos fatos, certo? Não possuir uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto que o impeça dessa capacidade. Então, se o policial militar está sendo investigado por um crime militar e o encarregado percebe que esse policial militar não está muito bem, não está muito legal, não está falando lé concreto, tá? Aqui, né, a gente chama de ponto 01, que é o código de ocorrência para doido, né? Você já deve ter atendido uma ocorrência com doido, com gente doida, né? Vai lá, o Copom ou a central chama você para atender uma ocorrência, você chega lá, o cara tá doido, falando nada com nada, dizendo que voltou da lua, certo? Aí a gente despacha a ocorrência aqui, o Copom aqui, nada constatado, tá? Situação de ponto 01, que é o código lá da ocorrência para esse tipo de situação. Então, o investigado apresenta essa característica, o encarregado do inquérito pode suscitar, certo? Solicitar um incidente de sanidade mental e o sujeito vai passar por uma perícia para ver se ele é imputável ou não, tá bom? Em regra, o sigilo do inquérito é vedado? A gente já viu que não. Em regra, a regra é o sigilo, lembrando da súmula vinculante 14, que também se aplica aqui nos inquéritos policiais militares. O advogado tem acesso aos autos, embora sigiloso, daquilo que já foi documentado, certo? E diz respeito ao interesse do investigado. O arquivamento do inquérito é definitivo, obstando a instauração de outro que investigue os mesmos fatos? Não. É precário, porque se de novas provas tiver notícia, pode ser desarquivado o inquérito, pode dar continuidade nas investigações. Beleza? Pessoal, é isso, tá? Que a gente teve aí no simulado e espero que vocês tenham gostado das questões que a gente selecionou. São questões e a correção que procurou revisar vários tópicos da sua prova, vários tópicos do edital. Mas se você quer estar bem preparado para essa prova do CTSP, adquira o nosso curso completo aqui do CPC, que você vai ter ali aulas preparadas para a sua prova,
também baseado em questões, com muita correção, com muitas explicações, certo? Material bem completo para você chegar rachando nessa prova, certo? Com sangue nos olhos e conseguir essa vaga para a graduação, né, de sargento. É um curso importante, a gente sabe como a progressão funcional é importante para as nossas carreiras e que ela depende sim muito do nosso esforço, nossa dedicação aos estudos. Contem com o CPC, contem com a gente. Pessoal, se quiser, tá, tirar dúvida, alguma coisa sobre as aulas, sobre o direito penal militar, qualquer coisa do direito, tá, pessoal? Sim, da parte jurídica, dessas matérias bases de carreira policial, penal, processo penal, constitucional administrativo, penal militar, processo penal militar, né? Eu tenho maior satisfação em ajudá-los, em tirar dúvidas, em fazer com que o conhecimento chegue para você e você conquiste a aprovação. Tranquilo? Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.